A pastora Arlene tem, né? Ela é digital. O meu ainda é analógico. Boa tarde, queridas. Eu sei que Deus marcou um encontro muito bom com vocês hoje, conosco, porque quem ministra também é ministrado também, recebe do Senhor, porque a gente já prepara, né? Já assim, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai orar, vai ficar na expectativa. Então a gente também já vem assim, cheia para passar para vocês. E o que eu quero passar para vocês hoje é que é muito importante a gente entender o reino de Deus. Depois a gente vai chegar nas sementes, né? Muito importante entender o reino de Deus. Lá em Colossenses 1:13 fala que Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império, imperador na verdade quer dizer reis dos reis, porque Ele reina sobre reis. Vocês lembram do Império Romano? No Império Grego, o imperador tinha sobre a regência dele vários outros reinos. Na época não eram países, na época eram reinos. Então o imperador, ele reinava sobre a Ásia, reinava sobre parte da Europa, pessoas diferentes, costumes diferentes e leis diferentes. Por isso, olha a analogia que o Espírito Santo faz ali em Colossenses. Ele nos tirou de uma salada, de vários reinos, de vários costumes, de várias leis, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, nós que nascemos de novo, fizemos a oração do pecador e que aceitamos Jesus, nós fomos transportados para um reino sobrenatural. E nesse reino, nós temos que agora aprender no nosso devocional, no nosso momento com Deus, as leis desse reino. Temos que aprender como é que esse reino funciona. Eu sou simpatizante, sempre gostei de falar inglês, do reino da Inglaterra, sempre despertei na Jéssica desde cedo a vontade dela falar inglês, porque eu trabalhava com comércio exterior. Eu trabalhava na Artex, não sei se vocês lembram, ela produzia cama, mesa e banho, e eu trabalhava na exportação da Artex, e eu viajava para a Europa para visitar clientes, para ver feiras. Então eu gostava de ir para a Alemanha e tal, mas eu amava ir para a Inglaterra, sabe? Eu achava aquilo muito lindo, porque eu estava aprendendo essa língua nova, né? E me identificando. Eu gosto de história, eu gosto de estudar história. Eu sou professora lá no curso bíblico da aba de panorama do Velho Testamento, porque eu gosto de história, sabe? Eu saio de Ur e vou até no Egito e volto para Canaã com a minha turma. Eu gosto de história. E aí eu estudei a história na Inglaterra. Eu conheço os reis, né? A história dos Tudors, King James, que foi um rei excelente, que traduziu a Bíblia, que uniu a Inglaterra, né? A Rainha Vitória, depois, que proclamou a Bíblia como o livro principal deles e tal. A história da nossa rainha, deles, que faleceu agora, que o filho teve que assumir. Então, assim, eu fui para Londres, eu fui para a Inglaterra várias vezes que eu fui para lá. Eu até quando voltava de lá, voltava com o sotaque deles, né? Have you locked the front door? Yes, indeed. Eu vinha falando que nem eles, né? Achava o máximo. Quando estava lá em Londres a primeira vez, eu passei uns apertos, porque eu fui pegar um táxi e passou 3 e a minha amiga ali atrás, né? Eu aqui na chuva. Por que você deixou o terceiro táxi passar? Eu falei, porque tinha gente dentro. Ela falou, não, é o motorista, ele vem do lado de cá. Então eu tive que aprender que naquele reino, né, as coisas funcionam um pouco diferente. E
Trabalhei no Brasil, me aposentei agora em 2015. Adiantaria eu pegar o meus documentos de aposentadoria, voar para Londres, chegar lá e dizer: licença, Vossa Excelência, vim me aposentar aqui porque eu amo isso aqui. Já fiz muito turismo aqui, eu falo a língua de vocês, eu conheço a história dos reis e das rainhas. Então tá aqui, Vossa Majestade, minha papelada, vim me aposentar aqui. Eu ia conseguir? Por que não? E são reinos diferentes. E uma coisa que nós temos que ter bem na nossa mente: nós somos turistas ou nós somos cidadãos do reino de Deus? Lá em João, ele fala lá para, acho que é no 3 e alguma coisa, ele fala para o Nicodemos: na verdade, eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Depois ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E isso uma vez caiu na minha cabeça assim como: tem um monte de gente transitando nas igrejas achando que está no reino de Deus, e são meros turistas. São esses que vêm e dizem: ai, pastora, mas eu orei, eu fiz jejum, comigo não aconteceu nada. Deus tem filhos favoritos, porque eu vejo que tem pessoas que oram e recebem e eu não recebo. As benesses do reino, do Filho do seu amor, são para os filhos, não são para os turistas. E nós precisamos aprender a lei desse reino. A palestrante anterior, a pastora Arlene, mostrou para vocês uma das leis importantes desse reino. São várias coisas que a gente tem que aprender, e hoje ela trouxe para vocês que sem o perdão nós não podemos ser felizes, nós não podemos ir para frente, nós somos atormentadas. Eu tenho umas amigas assim, né, que são mais turistas do que... Ainda não caiu a ficha totalmente. Teve uma que veio pro meu lado assim e tava: ai, Lili, falei: pode parar, tá muito atormentada, vamos orar. Quem é que tu tem que perdoar? Como é que tu sabe? Falei: porque tá atormentada, demônio do tormento estão à tua volta, tu não tem sossego, não deixa o marido sossegado, não deixa o filho sossegado, não deixa a pastora sossegada, não deixa ninguém sossegado, meu Deus. Ela falou: eu preciso perdoar, então vamos orar. Perdoou. Ai, eu tô tão leve. Eu falei: claro, a demoniada foi embora, tem que estar mais leve agora. Então, sabe, a gente tem que aprender essas coisas que estão à nossa disposição, né? E a pastora Arlene falou ali da Joyce Meyer. Nossa, ela é uma escritora fantástica. Ela escreveu um livro só para mim. Sabe qual é o título? Eu e minha boca grande. Meu Deus do céu. Ai, olha para tua amiga, fala. Eu não gosto que fale quando o pastor faz isso, mas hoje eu vou fazer. Olha para tua amiga e diz: olha para essa boca. Sabe por quê? Da nossa boca saem sementes de vida e semente de morte. Eu gostaria que colocasse ali para mim Provérbios 18 e 20. Eu quero ler, porque daqui eu consigo ler lá. Olha só, gente: do fruto da boca, por isso, olha para essa boca, enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. O próximo: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quando eu fui confrontada com essa verdade há muitos anos, quando eu escutei um pastor falando sobre isso, um pastor português, e ele desafiou as pessoas a anotarem o que falavam. A
prestarem atenção no que saía da boca delas. Eu fiquei tão envergonhada comigo. Eu fiquei tão, sabe assim, vocês já viram que a minha boca, ela é, né? Eu gosto de falar. Imagina falando coisa errada. Imagina quanta coisa boba, piada, quanta coisa, refrão que o mundo, que as novelas falam. Coisa que você acha bonito porque alguém falou e achou engraçado. Se tem uma coisa para acontecer de errado, acontece comigo. Eu não, mudei. Eu falava isso, gente. Tem gente, não, mas se tiver que dar errado, eu tô na fila do caixa. Se tem que encrencar aquela máquina, é na minha vez. Todo mundo tem filho educado. Os meus aí, ó. Olha aí, ó. Desce daí, menino. Já falei. A titia não gosta. Não é a mãe que não gosta, é a tia que não gosta. Né? Então, assim, eu queria hoje passar para vocês, assim como a pastora Arlene passou, a importância do perdão. Eu queria passar para vocês, para nós, refletirmos sobre a importância do que sai da nossa boca. Quantas aqui leram o capítulo 3 de Tiago? 1, 2, 3. O capítulo 3 de Tiago moldou a minha vida. Em várias versões, tem gente que leu ali em mais de uma versão. Moldou a minha vida depois que eu vi esse pastor. Porque cada vez que eu leio esse capítulo, gente, eu tiro uma novidade. Cada vez que eu leio esse capítulo, para quem não leu, eu não vou ler porque ele é grandão, ele é muito grande. Mas para quem não leu, fica de lição de casa, tá? E para quem leu, eu vou comentar. E o que eu vou comentar, eles vão ver que é o que eles leram. E quem não leu vai chegar em casa e vai dizer, isso mesmo que ela comentou, está escrito aqui. Vamos checar se está certo com a palavra. Ali fala que um grande navio, olha os grandes naus, se muda com um pequeno leme, de acordo com a vontade do timoneiro. Eu falei, eu vou mudar a minha vida. Eu estou aqui como assistente de exportação, eu quero viajar. Foi naquela época que eu comecei a aprender. Foi naquela época que eu vi essa palestra. Então, eu vou para a Europa. Eu não tenho dinheiro para ir mesmo, eu vou pela Artex. A Artex vai me custear na Europa. Obrigada, Senhor, porque eu vou conhecer a Europa e a Artex vai me mandar. E eu falava isso pro meu companheiro que ficava na mesa na minha frente, assim, de frente para mim. E ele dizia, Lili, eu tenho uma peninha de você. Eu dizia, por quê? Você sabe que a Artex não manda assistente viajar. Aí eu falei para ele, não mandava. Mas agora eu aprendi um segredo, eu falei para ele. Eu aprendi que a vida e a morte estão no poder da língua. E eu vou para a Europa, eu vou conhecer a minha Alemanha. E sabe o que mais, eu disse para ele? Quando eu chegar lá, no hotel, e eu ligar a televisão, meu cantor favorito alemão vai estar cantando para mim. Aí, né? Mas quando você decide, eu vou viver o que a palavra diz, eu vou falar coisas boas sobre a minha vida, eu vou falar coisas boas sobre o meu casamento, sobre o meu marido, sobre o meu emprego. Aí uma pessoa disse assim para mim, você quer que eu minta então? Que eu fale que está tudo bem quando não está? Não, eu não quero que você minta. Eu quero que você acredite numa verdade sobrenatural, maior do que isso que nós estamos enxergando com os olhos. Traz do mundo sobrenatural para o teu mundo natural. Gera no teu espírito vida. E aí, quando você resolve fazer isso, e quando você é uma pessoa assim, que gosta de falar, né? Os invejosos começam, você vai para a Europa? Nem sabe se vai estar aqui ano que vem. Como é que vai para a Europa? Quando sai,
Eu vou. Aí o moço me chamou e falou assim: ô Lili, você está tão animada que você vai para a Europa e não manda assistente, estão fechando os setores da empresa. E eu falei: eu vou porque eu falei com o chefão daqui. Ah, eu não acredito que você falou com o José, que é o gerente da exportação. Eu falei: eu não, falei com o chefe dele. Ah, eu não acredito que você falou com o Luiz Fernando, não sei das quantas lá, que é o diretor da exportação. Eu falei: não, falei com o chefe dele. Ah, é que você falou com o presidente da empresa. Eu falei: eu não, falei com o chefe dele. Aí ele olhou e falou assim: eu não estou entendendo. Você falou com o pessoal do Banco Garantia? Eu falei: não, com o chefe dele. Eu falei com o meu Deus. Eu falei com o meu Deus. Eu disse para o meu Deus que eu quero viajar e que eu não tenho dinheiro. E que eu quero conhecer a Alemanha, que eu quero conhecer a Alemanha. E a Inglaterra. Daí, naquela época, eu tinha uma agenda que eu ganhei do pessoal da Donep. E todo dia tinha um versículo da Bíblia. E eu chegava de manhã, abria, lia. E... ai, que lindo. Ah, obrigada, Senhor, você falou comigo. Aí meu colega dizia assim: ai, tem uma pena de você, sabe assim, ele tinha pena de cristão, de crente que acreditava na Bíblia. E daí eu comecei a falar umas coisas para eles. Deus começou a me dar umas palavras de conhecimento sobre nós dois e o nosso trabalho e a nossa situação. E assim o Senhor nos livrava de armadilhas que outros armavam para nós. E ele dizia assim: meu Deus, Lili, como é que tu sabe isso? Eu disse: porque o meu Deus me revelou aquele que está escrito ali. Ele dá a palavra de conhecimento para as pessoas. E aí o dia que ele duvidou que eu iria para a Europa, e que tinha peninha de mim, e que os outros chegavam e diziam: nem sabe falar inglês, se falar inglês vai chegar lá, e se você não souber falar vão te mandar de volta, vai passar vergonha. Aí eu cheguei no outro dia de manhã, abri e dizia assim: porque o meu Deus, segundo as suas obras, fará muito mais, né, do que nós pedimos ou pensamos. Eu fiquei assim, fechei e disse: eu vou para um monte de lugar ainda. Aí o meu amigo assim: o que tem aí? Eu falei: nada, isso aqui é para filho. Isso aqui não tem nada a ver com você. Era assim que eu evangelizava ele, porque ele debochava. Então eu evangelizava ele assim, peguei ele, entendeu? Aí eu saí. No dia seguinte eu vim mais cedo, não sei porquê. Eu cheguei mais cedo, ele estava lá na minha mesa. Estava lendo tudo da semana, entende? Aí eu fiz: não ia perder essa chance, né? Você está vendo que o meu Deus fala comigo? Ele mudou de tom, ele mudou de jeito. E um dia ele sai de uma reunião branco, para na minha frente e diz assim: Lili, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Eu falei para ele: dá a boa. Eu nem lembro mais o que eu falei para ele, acho que eu falei dá a boa. Daí ele falou assim: os assistentes agora vão viajar. A má notícia é que não é você que decidiram. Eu pensei comigo: é os invejosos. Decidiram que não é você. Eu falei: lógico, nem podia ser eu. Eu não tenho roupa para ir para lá, eu tenho que fazer meu guarda-roupa. Menino, eu fui numa loja lá, chamava Wagner Tecidos, que era antigamente era a Casa Paiter. Cheguei lá, tinha um moço que desenhava uma coleção, sentei do lado dele, nós desenhamos uma coleção inteira, porque eu ia para a Europa. Mas eu não ia esse ano, eu ia só no outro ano, né? Mas eu desenhei coleção, casacão com um botão grande aqui, blazer de veludo forrado, saia aberta do lado e tal. Nós dois se empolgamos, eu e o moço que estava ali. Já evangelizei o moço que desenhava para mim. Ele disse assim: eu nunca vi alguém com pensamento positivo tão grande assim. Eu bati e falei: não é pensamento positivo, isso é Deus dentro de mim, sabe? É a minha fé que está me movendo, não é o meu pensamento positivo. E o que aconteceu? Em outubro, eu não ia viajar em janeiro para a feira, mas em outubro, aquele ano, minha coleção já estava pronta. Veio uma carta
Tinha havido uma carta em junho, julho da Inglaterra, que ia ter uma feira lá, e que o stand estava à disposição. Eu também não falava tão bem assim o inglês, mandei um monte de amostra para lá. Aí veio uma ligação em outubro para o meu chefe, que as invejosas, era para mim, estavam me chamando, mas as invejosas não passaram para mim, elas passaram para o meu chefe. Daí ele me chamou: vem para cá, por favor. Eu falei: sim, senhor. O que foi, seu José? Você mandou uma carta para a Inglaterra preenchendo um formulário e mandou um monte de amostras para lá? Mandei. Pois é, agora você vai ter que ir para lá naquela feira. Eu vou ter que ir. Quem vai comigo? Porque sempre ia alguém. A pessoa nunca, que um assistente, viajava sozinho. Quem vai com você? Quem vai? Quem vai comigo? Ninguém, você vai sozinho. Eu falei: 2 dias com diarreia. Não, porque se você chegar lá e não souber o que falar, e eu disse: Senhor, eu vou chegar lá e eu vou saber o que falar. E eu fui treinando no avião, fui treinando o que falar. E eles falavam, certo, eles pensavam que eu era doido naquele voo, né? A mulher tomou umas e outras aí. E eu cumprimentava eles, e eu respondia, e eu fazia as perguntas, e eu respondia, e eu anotava num caderno, e daí eu lia de novo. Até que eu dormi. Chego lá, só que na hora de sair, aquela fila dos imigrantes assim, o cara que ia me atender tinha um turbante desse tamanho roxo, um bigode desse tamanho, e daqui eu senti a catinga de alho dele lá. Aí eu olhei assim, falei para a moça que estava atrás de mim: esqueci de preencher um negócio aqui, a senhora pode passar. Porque eu tinha escutado que as pessoas que não são nativas têm pronúncia ruim. Eu falei: não vou nem entender o que esse cara quer comigo, né? A senhora pode ir. E fiquei ali. Um pouco o moço do lado me chama, cabelinho penteadinho pro lado, óculos bonitinho, gravatinha, tão bonitinho. Cheguei, botei meu passaporte para ele assim. Ele olhou para mim e falou assim: quanto tempo pretendes ficar cá em Londres? Aí eu ganhei ataque de rir, gente. Eu ganhei um ataque de rir na frente do homem, sozinha no aeroporto, que eu nunca tinha ido na vida. Mas eu conversando com Deus assim, né? Senhor, e agora? Ele disse assim: você está rindo de mim ou para mim? Eu falei: não, eu estou rindo de mim. Que eu vim treinando inglês de lá até aqui com medo, e disse para o meu Deus assim: eu preciso entrar para essa feira. E aí ele põe você, um gajo bonito português, na minha frente para falar comigo na minha língua. Olha, gente, a gente tem que saber o que fala sobre a gente. Eu estava contando para a pastora Josi, todo ano, eu fiquei 8 anos naquela empresa, 9 anos, todo ano eu ia para a fila dos demitidos, porque a empresa estava encolhendo. De 90 funcionários, a trading passou para 30. Esses 30 saíram da Rua 15, foram lá para a Rua Progresso Fundos, que eu dizia que era fundos, né? Lá dentro da fábrica. E de vez em quando um ia para a rua, eles estavam liquidando a empresa para vender. Então ela estava fechando, e todo ano eu ia para a lista de demitidos e tinha alguém que me contava. E eu dizia: não está na hora ainda. Eu orei e falei com meu Deus, e ainda não está na hora de eu sair. E assim foram 9 anos. No último ano, eu disse para Deus: eu entrego para Ti a minha... Que daí eu fui para Londres, eu fui para Madrid, eu fui para Lisboa, eu fui para... na Alemanha, para Frankfurt. Eu fui para a Itália inteira, assim, sabe? Visitei a Itália, os clientes, tudo da Santista. A Artex comprou a Santista, o meu amigo tinha ido como Artex, teve que me mandar como... Tinha ido como Artex, teve que me mandar como Santista, daí porque, de novo, o mesmo cara, né? Conheci a Itália inteira. Aí eu disse: Senhor, eu te entrego a minha carreira. Faz da minha vida o que Tu quiseres agora. Eu já sabia mais ou menos que o Senhor estava direcionando para o pastorado, para me dedicar para as coisas do Senhor, para, né, cuidar da minha casa, da minha mãe, do meu esposo.
E aí eu fui pro meu chefe lá, pro Zé, e falei assim: esse ano, se você tiver dificuldade para escolher quem vai, pode me pôr. O meu tempo aqui acabou. Meu Deus disse que meu tempo aqui acabou. Ensinei a pessoa que estava na minha, bem direitinho, fui para casa. E aí, todo mundo que saía da Artex, que era demitido, ficava depressivo. Pensei, bom, vou ficar depressiva também, né? Botava o pijama, de tarde deitava lá, assistia Ana Maria Braga num outro canal ainda. 2 dias eu fiquei e falei: Senhor, essa depressão não vem, eu vou embora, eu vou à luta, vou ver o que eu vou fazer, sabe? Aí fui estudar a palavra, fui me dedicar à palavra, fui aprender a realmente falar, a perdoar, a amar. E eu descobri uma coisa muito importante da mulher virtuosa. Coloca lá para mim. Provérbios 14:1 primeiro. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba a sua. Aí, assim, sabe, a gente começava a prestar atenção nas pessoas que vinham pedir ajuda, as pessoas da igreja. E eu começava a prestar atenção no que as pessoas falavam. Aquilo me marcou de uma forma tão grande, porque a minha boca era tão grande, era uma boca tão estranha, assim, sabe, para não falar outra coisa, que me marcou profundamente esses versículos. E eu disse: Senhor, eu vou mudar o rumo dessa vida. Eu entendi que o meu navio pode ser um problema muito grande, mas que com esse leme aqui, eu posso virar ele para o lado que eu quiser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me encher da palavra. Vou tirar um tempo agora para aprender a palavra, porque a boca fala do quê? O coração era cheio de bobagem, gente. E mesmo assim, Deus tinha misericórdia de mim, né? Eu falei: Senhor, então, quando vieram problemas sérios sobre a minha vida, uma perseguição muito séria sobre o meu marido na Caixa Econômica, porque ele não quis ser sócio de uma, que fala, sociedade secreta, indiscreta, que ele falou não, a perseguição veio, e veio mesmo. Eu estava explicando para a pastora que o salário é assim, e a comissão, o cargo é assim, aí tira o cargo, né? E eu dizia: Senhor, mas por que nós, filhos de Deus, tão queridos que a gente é, tão fofo que eu sou, Jesus, por que eu tenho que passar por essa situação e esses filhos de Belial aí prejudicando a gente, né? Daí eu disse: o navio, que naviozão que veio contra nós dois, marido. Aí nós começamos: Senhor, Tu nos levanta, Tu nos sustenta, Tu nos desse uma palavra dizendo que era para nós ficar esperando e aguardando em Ti. Então, a gente dizia: nós vamos passar por essa, o Senhor vai nos levantar. Olha, aquele período foi tão engraçado, gente. Eu fui para uma conferência da Adonep no Rio. A irmã estava orando por quem tinha enxaqueca e eu tinha enxaqueca. Ela orou por essa pessoa aqui, orou por essa. Quando chegou na minha vez, ela fez assim e orou por essa e orou por essa. Falei: Senhor, o que está acontecendo? Aí vinha a profeta de Deus, profetizava para quem estava do meu lado, atrás de mim, do outro lado, na frente, e eu parecia que era invisível. Aí eu falei: Senhor, o que é isso? Não, é que você precisa aprender a controlar a sua boca. Tu é muito bocuda, tu fala coisa que não deve, então não vou te revelar. Poxa, que direta, né? Não vou mais te atrapalhar, Senhor. Vou falar o que a palavra diz. Vou encher o meu coração da Tua palavra. Vou encher a minha vida com a Tua palavra. Porque a mulher, gente, ela dita o clima da casa dela. O clima da tua casa tá ruim, a culpa é sua. O clima da sua casa tá bom, a culpa é sua. Por quê? Você, com as suas palavras, influencia o coração do seu marido, influencia o coração do seu filho, influencia o coração do seu chefe.
Você, com a sua boca, constrói ou destrói? Comecei a ver a alegria do meu marido quando eu comecei a aprender e encher a minha boca com a palavra, de voltar para casa do serviço. Sabe? Não dava 15 minutos da hora que ele saía para chegar em casa. Ele chegava em casa. Ele dizia assim para mim: eu tenho prazer de estar em casa, eu tenho prazer de vir para casa. Eu não entendo essas pessoas que saem e não querem voltar para casa. E lá vão encontrar uma mulher reclamona, resmungona, murmurenta. Porque se você encontra uma mulher que sabe dar o tom, sabe reinar em vida com Deus, isso é reinar em vida, reinar aqui já na situação. Os filhos têm prazer de vir para casa, o marido tem prazer de vir para casa, porque ela vai ter uma palavra boa, ela vai ter uma palavra que edifica o marido, ela vai ter uma palavra que põe para cima os filhos. Tirar essa nota de novo, tá? Manda estudar, mas não estuda, né? Dá nisso, burro, vai ficar burro. E eu de vez em quando tenho que ler de novo o capítulo 3. E tem uma outra frase lá que mexe comigo, que Tiago diz que a língua é um pequeno órgão e inflama todo o curso. Esse eu até quero ler, gente. Peguei da Jéssica, ela nem viu. Arrisquei tudo, depois tem que apagar. Aqui diz assim: assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei: nunca mais que o diabo vai influenciar a minha casa, a minha vida, é a minha língua. Tive que pedir perdão muitas vezes para o Senhor, porque eu caía de novo, me jogava no chão e dizia: Senhor, está aqui a minha língua. Põe freio, põe um anjo na minha boca. Eu não quero mais colher as coisas ruins que eu colhi quando eu não sabia o que falar. Sementes que saem da nossa boca para a vida ou sementes que saem da nossa vida para a morte? O que você tem semeado dentro da sua casa? O que você tem dito sobre o seu casamento? Se arrependimento matasse, jamais teria casado com esse cara. Construa a tua casa. Reine sobre essa situação. Você está falando isso que você tem um marido legal, que você não conhece o traste que tem lá em casa. Não, eu não conheço mesmo. Mas Deus trouxe você aqui para eu falar com você, não com o traste que está lá na tua casa. Entendeu? O negócio é contigo hoje. O papo é contigo. Então, você vai dizer: Senhor, eu quero receber de Ti. Eu quero ter o meu momento secreto contigo. Eu quero aprender da Tua palavra. Comece a ler a próxima aula, que é Provérbios 31, a mulher virtuosa. Comece a ler isso. Comece a ver como você tem que se comportar nesse reino. Não seja turista querendo os benefícios. Esses dias chegou um cara para mim lá na igreja: pastora, Deus tem filho favorito? Não adianta a senhora falar para mim que não tem. Porque tem. Porque na minha vida não acontece nada. Na minha vida não vai para frente, é sempre para trás, sempre para trás, sempre para trás. Aí eu olhei para ele assim, uma vontade de dar um tapa naquela boca. Mas não um tapa assim para machucar. Acorda para a vida. Aí eu falei: você tem razão. Falei: Senhor, não me deixa machucar mais ele já está tão arrasado, né? Você tem razão. Deus tem filhos favoritos. São os que amam a lei, conhecem a lei de Deus, amam a lei de Deus e vivem a lei de Deus. Esses são os filhos favoritos. O que tu está semeando?
Sabe, às vezes a gente não percebe. A inveja é uma semente ruim e ela vem disfarçada de injustiça. Eu não acho justo, pastor, pôr aquele grupo de louvor de novo, 2 domingos seguidos. Isso é injusto, sendo que eu canto tão bem. Eu não, tá? Sendo que eu canto tão bem. Aí ela vai para outra pessoa lá, invejoso, e diz: você viu? 2 vezes já que a pastora botou esse grupo aí para dançar. Eu aqui ensaiando e nada. Isso é injusto. Deus não se agrada com a injustiça. Presta atenção com sementes de inveja, de intriga. Sabe? Deus tem para todos. Deus tem fartura para todos. Ele dá abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós temos que andar nas suas leis. O reino do Filho do seu amor tem regras. E uma das regras é o que você está semeando com a sua boca. A Jéssica fez seminário da Igreja Batista da Lagoinha. Passei lá semana passada na Igreja Batista da Lagoinha, em BH. Fui a trabalho lá. E eu me lembro que ela tinha uma professora que elas amavam. Elas chamavam ela de Santa Silvia. Tanto que elas gostavam daquela professora. E aquela professora era filha, criança, de um pai alcoólatra e de uma mãe depressiva. E um dia a misericórdia de Deus chegou naquela casa através de uma funcionária, de uma empregada, que era crente e que semeava. Eles com aquela riqueza, com aquela fortuna, a mãe sempre dopada na cama, o pai bêbado, vomitado. A moça chegava em casa, chegava de manhã, dava banho segunda-feira no patrão, botava a roupa decente nele, botava ele sentado na mesa, botava café, chamava a mulher, dizia: sua família está na mesa lhe esperando. E assim que ela foi, proclamando Jesus: Senhor, tu vai entrar nessa casa. Senhor, o reino da depressão e do alcoolismo nessa casa cessou. Aí levou o nome deles para o círculo de oração da igreja dela. E aí a Silvia, pequenininha, frustrada com uma mãe doente e com um pai alcoólatra, cresceu num lar diferente, onde reinava o Espírito Santo, onde uma funcionária, uma diarista que vinha, trouxe para dentro daquela casa o reino de Deus. É isso que a palavra quer dizer, que nós já podemos reinar com Cristo. E depois essa menina se tornou uma mulher, uma pastora, que ensina a palavra e ensina panorama da Bíblia como a gente nunca viu. A gente fica assim para ela. Começou lá com uma semente de vida plantada dentro daquela casa. Uma semente que traz, que vai frutificar em vida e não morte. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza no teu coração. E você vai perdoar. E daqui em diante você vai encarar o assunto de perdão diferente. E que daqui em diante você vai encarar a sua língua diferente. Você dita o ambiente da sua casa. Onde você quer morar? No inferno ou você quer morar no céu? Se você quiser morar no céu, leia a palavra, enche o teu coração da palavra e fale: Senhor, por mais difícil que essa situação tá, Tu és um Deus. A gente viajou no sábado passado de madrugada para BH, nós fomos a Navegantes e a BH fazer um trabalho para uma amiga que trabalhou comigo na exportação, fazer inspeção no primeiro embarque dela de bijuterias e um embarque grande para a empresa dela que ela está abrindo. Ela é cristã também. E chuva, a gente não enxergava nada. Madrugada, fomos pegar o avião leiteiro que saía às 6 da manhã. Aí eu lembrei que eu sou filha daquele Senhor que manda nas tempestades. Eu sou irmã daquele Jesus. Eu tenho aquele Jesus na minha vida que diz: calma, Má. Aí eu levantei a mão e disse: pode parar as suas nuvens, vão chover lá em cima do mar. E se vocês não têm permissão
de chover lá em cima do mar, vocês têm que molhar essa terra aqui em volta, então se abre um caminho aqui, até Navegantes. Sabe o que aconteceu? Em nome de Jesus, abriu-se o meu marido só olhou para mim e riu, né? Abriu-se um caminho, um túnel, não chovia, onde nós estávamos ali, era garoa de pim, 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 pim. Se achando poderosa, eu não, mas quem está comigo é. Quem está atrás de mim é muito poderoso. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e que quer reinar na nossa boca, nas nossas sementes, que daqui para diante vão ser sementes de vida. E se você precisar escrever o que você fala, comi o pão que o diabo amassou. O diabo não amassou, não. Eu como o pão da vida, que é Jesus Cristo. Troque a tua linguagem, troque a tua mente, use Romanos 12, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para vocês saberem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês. Amém?